Itália, um país com 60 milhões de habitantes. Apenas 1% de protestantes, sendo cerca de apenas 600 mil pessoas, segundo pesquisas da Pew Research Center de 2017. Há 74% de católicos, porém, apenas 24% deles são praticantes, segundo Eurispes. Roma é a sede mundial da Igreja Católica, porém também a cidade com a maior mesquita da Europa. É o país com maior influência na cultura europeia e mundial, principalmente nas artes e religião. Há 22,6% entre agnósticos, ateus e sem religião, segundo pesquisas do IPSOS. Há quase 5% de islâmicos na Itália, segundo a Pew Research Center de 2016. Sobre a Igreja Ortodoxa, há cerca de 1,7 milhão de cidadãos. A maioria dos refugiados imigrantes na Itália são de origem cristã ortodoxa. Na Itália, há cerca de 430 mil de testemunhas de Jeová. Ocultismo e satanismo é forte, principalmente na região de Torino. Algumas regiões são bem marcadas pela opressão. O norte da Itália tem os maiores índices de suicídio. O país tem mais de 5 milhões de imigrantes. A maioria de imigrantes são, em ordem, Romênia, Albânia, Marrocos, China e Ucrânia. Com relação aos brasileiros, há cerca de 106 mil brasileiros na Itália, segundo a DESA, de 2017. A maioria das igrejas evangélicas na Itália tem cerca de 45 membros. Existe um pastor para cada 380 mil habitantes. Dos 8.101 municípios, apenas 5% deles têm um grupo de estudo, uma pequena igreja ou um testemunho evangélico. Há apenas 20 mil batistas na Itália. O país é um dos lugares mais difíceis para a pregação do evangelho, considerado por muitos como o cemitério dos missionários, pelo fato da maioria deles desistir em menos de 3 anos. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Paz, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, você está no canal Missões na Europa e hoje vamos ouvir mais sobre como está o evangelho na Itália. Hoje eu estou aqui com o missionário Edilberto Busto Júnior, que vai falar conosco sobre como está missões na Itália, como está o evangelho na Itália, ele que vem servindo há anos aí neste país. Então, Edilberto, bom dia, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, a paz. Como é que você está, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Daí Edilberto, também. eu gostaria de começar perguntando para você, para todos nós conhecermos ainda mais a você, quem é você, sua família, quais são os ministérios, onde vocês estão aí na Itália, quais são os ministérios de vocês aí na Itália? Ok. Então, como o Cláudio já me apresentou, eu sou o Edilberto, sou casado já desde 2007 com a Priscila e temos 2 filhos, a Valentina, de 9 anos, e o Pietro, que completará na próxima semana 5 anos. Estamos em Trento, já há quase 3 anos, numa cidade no extremo norte da Itália. Bom, nosso período agora, nós já temos nosso tempo aqui na Itália. Chegamos aqui em 2010, em janeiro de 2010, então completamos 10 anos de missões aqui na Itália. Passamos por alguns períodos
tanto de treinamento, de redirecionamento ministerial no Brasil, e dentro desses 10 anos, e também tivemos uma experiência missionária na Tailândia, já trabalhando com refugiados, né, em 2017. Poxa, então vocês estão há 10 anos servindo principalmente na Itália. E quais são os ministérios de vocês nesses 10 anos? Quais têm sido os principais ministérios de vocês? Bom, no início do nosso ministério, nós trabalhamos com plantação de igrejas, revitalização também, discipulado, evangelismo. Tivemos também um período onde trabalhávamos com evangelização e discipulado de universitários em parceria com a Agape Europa, né, uma missão que é internacionalmente conhecida como Campus Crusade, ou CRU agora, né, atualmente. E tivemos a oportunidade de, nesse período, trabalhando com universitários também, trabalhando nas universidades de Verona, na Universidade de Mantova, na Universidade de Pádua também. Nosso período ministerial, trabalhando com igrejas, tivemos a experiência de trabalhar em Mantova, em Milão e na cidade de Rimini também, que foi nossa última cidade com um ministério focado em plantação de igrejas, né? Depois nós tivemos um redirecionamento ministerial, onde começamos a trabalhar com o cuidado integral do refugiado cristão perseguido, aqui na Itália e na Tailândia também, e uma experiência no Brasil com referente ao cuidado do refugiado. Puxa, que legal. E vocês por acaso fazem parte de alguma agência missionária, alguma organização? Sim. Nós somos missionários desde 2017, desde 2016, perdão, da Mais, da Missão Mais, e anteriormente éramos missionários da Junta de Missões Mundiais. Ok. O que é a Missão Mais? A Mais é a missão em apoio à Igreja Sofredora. É uma missão em que ela surgiu como resposta ao terremoto do Haiti, como uma ação, a princípio, de um pastor chamado Mário Freitas. E dessa ação cristã humanitária, respondendo, né, a essa calamidade lá no Haiti, nasceu a Mais. Então, hoje a Mais ela é presente já em alguns países na América do Sul, na América Central, né, na África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, e sempre trabalhando para que a igreja estável seja resposta ao sofrimento da igreja perseguida. Então, desde ações como o cuidado integral do refugiado perseguido, ações para que a igreja tenha um alívio, seja, né, cuidada de vários aspectos, né, como, por exemplo, na questão temos projetos de microcrédito, temos projetos como fazenda de porcos no Mianmar, temos ações dentro de campos de refugiados na Jordânia, cuidando também de cristãos coptas no Egito, cuidando também de refugiados sudaneses no norte de Uganda, ou então de cristãos perseguidos pela Farc, né, por guerrilheiros na Colômbia, ou narcotraficantes também no interior do México. Bom, são muitos projetos, mas a Mais ela trabalha com isso, com o cuidado da igreja sofredora, né, dos nossos irmãos que sofrem. Amém. Puxa, que bênção. Bom, então vamos conversar aqui sobre a Itália, principalmente como está o evangelho na Itália, a espiritualidade, religiosidade dos italianos. Bom, Edilberto, você viu aqui, eu iniciando aqui a nossa entrevista, mencionando um pouco sobre uns dados que nós encontramos até agora sobre a Itália. Qual que é a tua visão? Como você vê, assim, de um modo mais amplo, assim, geral, a Itália? Bom, eu vejo a Itália como um campo missionário, né? É um país que
já tem uma presença evangélica de no mínimo 150 anos, mas como você já pôde falar no início do vídeo, com dados inexpressivos a respeito de tanto quantidade de igrejas, quanto cristãos evangélicos, quanto presença de igrejas ou testemunhas nas regiões. A minha percepção é que é um país que não é fácil de se evangelizar, né? Não é um campo fácil para o missionário também em si, né? Como você disse, né? Um dado de que a Itália é considerada mesmo como um cemitério de missionários, né? Se eu não me engano, quem disse isso foi o David Bosch, se não me engano. Mas a minha percepção, eu vejo como mais uma percepção de esperança. Eu acredito assim que é um país que é sedento do evangelho, é um país que você precisa trabalhar muito para você ter resultados. É um país em que o missionário, quando chega, ele não pode ter a percepção do país dele de origem a respeito de crescimento de igrejas, de, de estratégias de evangelização, de plantação também. Eu acho que assim, eu acho tudo válido. Eu acho que essas ferramentas, essa bagagem que o pastor ou o missionário quando chega aqui na Itália é importante ter, tá? Eu não descarto isso, mas eu acredito na importância da contextualização, do conhecimento do campo, de como lidar com o italiano ou aqueles que estão na Itália, né? Por conta dessa... A Itália também é um país que recebe muita imigração, então isso foi uma das coisas que mais que Deus falou no meu coração quando eu cheguei aqui, né? Por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu tinha a percepção que Deus estava me chamando para compartilhar do amor dele aos italianos, né? E quando eu cheguei aqui, Deus falou que isso também iria acontecer, mas que também Deus tinha planos maravilhosos para as pessoas, os imigrantes que estavam aqui. Então, eu costumo dizer que Deus começou a moldar o meu coração para que a gente falasse do amor dele para aqueles que estavam na Itália, né? E se a gente falar sobre evangelização na Itália, eu acredito que a melhor ferramenta seja criar relacionamentos. Eu gostaria de conversar um pouco com você ainda mais sobre o país. Eu tenho aqui, missionário Edilberto, o mapa da Itália, vou compartilhar aqui para todos nós vermos juntos. Então, aqui está a Europa, aqui está a Itália. Você está aqui no norte da Itália, certo? Isso. Eu estou na cidade de Trento. De Trento. Aqui está Veneza, Treviso. Tem mais em cima de Treviso. Pro lado... isso. Lá no lado esquerdo, abaixo de Bolzano. Bolzano. Um pouquinho em cima. Depois Bolzano. Um pouquinho mais embaixo. Entre Bolzano e Trento. Isso. Ali. Trento. Bom, Trento é uma cidade se encontra num vale, né? No início dos Alpes bavareses, né? Ela fica talvez a uns 180 quilômetros da fronteira com a Áustria, agora eu não tenho a precisão dos dados. É uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. É uma cidade que, na história, ela foi considerada como se fosse a grande muralha, né, da Igreja Católica para impedir o avanço do protestantismo, né? Então, e uma das questões, dos fatores, né, para que Trento fosse escolhida também como cidade, né, do Concílio de Trento, né, do Concílio, ou como os católicos dizem, o Bom Concílio, né? Esse também foi um dos fatores, né? Porque era uma das rotas
que se alcançava, né, para entrar na Itália, na Península Italiana naquele período. É uma das cidades menos evangelizadas da Itália, nessa região em si, aqui, juntamente com a região delle Marche, se eu não me engano, são as duas regiões menos evangelizadas de toda a Itália, Trentino Alto Adige e Le Marche, são as regiões menos evangelizadas da Itália. É uma região que a primeira igreja evangélica foi fundada na década de 70, então a gente está falando de uma presença evangélica aí de talvez nem 50 anos, né? Muito fora da realidade, inclusive da gente que somos brasileiros, né? É uma presença católica muito forte, mas ao mesmo tempo também, como todo o norte da Itália, um ateísmo crescente, um agnosticismo também, são católicos nominais, né? Uma presença católica nominal muito grande. A gente ainda, nessa região, possuímos cidades grandes, inclusive, com pouca presença evangélica, né? E eu acho que, até por conta também da geografia, né? Porque a gente está, se todos nós voltarmos o olhar para a região, você vê que é uma região montanhosa. Então, existem muitas cidades, pequenas cidades ao redor desse bolsão de montanhas que se encontram isoladas do Evangelho, né? Então, se a gente levar em consideração aqui Trento, que é uma das duas maiores cidades da região, nós temos uma presença evangélica bem ínfima, a gente pode imaginar nas montanhas, né, a dificuldade, né? A gente tem também uma questão linguística. Muitas das regiões, ainda mais do Alto Adige, já começam a ter a primeira língua como o alemão, ao invés do italiano, né? Então, isso também já é uma dificuldade maior, né? Se você passar ali para depois do Alto Adige e subir para as montanhas, a gente vai começar a perceber um italiano muito mais austríaco do que um italiano voltado para a cultura geral do país, né? Então, também isso é um complicador, né, para a propagação do evangelho. Entendi. Edilberto, você saberia dizer aonde nessas regiões tem igrejas evangélicas? Quais são as igrejas evangélicas que você conhece? Certamente, eu entendo que você não conhece todas as igrejas, mas diga, por favor, alguma onde você sabe que tem uma igreja evangélica, ou onde você sabe que não tem, com certeza, igreja evangélica. Nesses países, nessas comunes, nesses municípios por aqui. Então, aqui em Trento, eu frequento a Igreja Batista de Trento, né? Eu sou de denominação batista no Brasil, mas é uma igreja que não faz parte da Convenção Batista Italiana, o CEB, ela faz parte da CERB, que é a Convenção Batista, outra Convenção Batista. Bom, aqui em Trento tem uma presença de uma Assembleia de Deus italiana. Existe também duas igrejas brasileiras, igrejas independentes. Essa é a nossa igreja batista. Em Bolzano tem uma Assembleia de Deus italiana, que eles chamam de ADI, e existe uma igreja luterana, e o culto é feito já em alemão. Tá? Existe também uma presença evangélica em Merano, tá? Inclusive uma das igrejas brasileiras de Trento tem um trabalho em Merano. Eu sei de um testemunho na cidade de Cles e não conheço mais nenhuma outra igreja subindo para Bolzano, além dessas. Tá? Eu sei que em Bressanone não tem igreja evangélica. Eu sei que em Brennero, né, que é a última cidade
da fronteira com a Áustria também não tem nenhuma presença evangélica. E nas montanhas, a única cidade, eu sei que Bassano del Grappa já a Vêneto, né? Então, eu sei que em Belluno, para aquele lado dali, já tem já a presença. Mas a Levico tem um grupo pequeno, tá? Em Rovereto tem 2 igrejas, que já um pouquinho mais embaixo. Mas subindo, a presença evangélica vai diminuindo consideravelmente, a um ponto de não ter mais. Eu sei que no Vale de Fiamme tem La Chiesa dei Fratelli, no Vale de Fiamme, se eu não me engano, a Cavalese, uma presença da La Chiesa dei Fratelli. Eu acho que é isso. Tá? Ok. Se eu tiver outras coisas e peça a Deus que tenha, eu desconheço. Bom, eu vou até... Eu costumo fazer perguntas, mas vou complementar aqui a resposta de acordo com o conhecimento que eu tenho também, já que eu vivi por cerca de 5 anos também nessa região do norte da Itália, principalmente aqui em Belluno. Em Belluno tem, assim como você mesmo disse, tem presença de igrejas evangélicas, Batista, Isso. Pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja Brasileira, tem em Belluno, Conegliano também. Mas aí já é o Vêneto, né? Aí já é o Vêneto. Isso, aqui já fica em outra província, já em outra região. Veneza, Treviso, Padova, Vicenza, que são cidades famosas, têm certamente presença de igrejas evangélicas, mas são poucas. Mas são bem poucas, principalmente igrejas históricas, como Metodista, Batista, a Luterana, Reformada, uma ou duas no máximo, que a gente encontra nessas cidades que têm tantos habitantes, comparado com essas que são regiões montanhosas. Como você mencionou, Edilberto, no norte da Itália, eles são mais frios, eles têm menos presença de igrejas, e no sul tem mais igrejas, é isso mesmo? É isso. O meu ministério aqui na Itália, ele sempre foi voltado para o norte da Itália, né? Então, como eu disse, eu já tive experiências missionárias em Mantova, em Milão, em Rimini, né? E agora em Trento. Mas já tive algumas experiências muito pontuais no sul da Itália, né? Como conhecer algumas igrejas em Roma, conhecer também alguns irmãos em Nápoles. Eu digo assim que o evangelho de Roma para cima, ele tem uma diminuição considerável de presenças, né? De presença evangélica, e de Roma para baixo a gente vê um evangelho mais desenvolvido, né? No sentido de, se a gente levar em consideração o número de pessoas, de membros em igrejas e quantidades de igrejas, né? E como, por exemplo, Nápoles, ou então a Sicília, que tem uma forte presença evangélica, né? Dentro desse, no sul. Existem também lugares no sul que tem um percentual também de presença evangélica, como no norte, né? Como baixa, até por conta do catolicismo, que é muito mais praticado, e tem também um misticismo, um catolicismo místico muito mais parecido com o catolicismo da América Latina, né? Onde a gente vê essa diferença com o catolicismo daqui do norte da Itália. Uhum. Eu reconheço que no norte da Itália, onde há bem menos igrejas evangélicas comparado com o sul, a membresia, quem frequenta essas poucas igrejas evangélicas no norte da Itália, tem uma boa parte nessas igrejas locais de
imigrantes, sempre são igrejas com várias nacionalidades, e quando tem italianos, algumas igrejas têm vários italianos, outras têm metade de italianos, outras têm poucos, mas quando você vê quem são esses italianos, a maioria desses italianos são do sul que foram para o norte. Ou seja, italianos do norte mesmo, que nativos do norte, que se converteram, são poucos, se a gente fosse analisar. Eu posso usar até o exemplo da minha igreja aqui, né? A minha igreja, ela tem mais ou menos, até uma igreja fora da curva, né? Da estatística, é uma igreja que tem aproximadamente 100, 120 membros, né? E a maioria italianos, mas se você for ver a origem desses italianos, eu posso até, sendo um pouco complacente, 90%. Eu conheço, talvez, se tiver, não tem nem 10 trentinos aqui na minha igreja. A maioria são sicilianos, na minha igreja, os italianos. E talvez uns 20% de imigrantes, né, de outros países. Mas a presença evangélica, esse é um retrato mesmo das igrejas do norte, né? Porque o italiano do sul, em teoria, por conta de ser uma região mais pobre, né, menos desenvolvida, onde tem menos possibilidades de trabalho, né, e perspectiva de vida também, eles migram ou para o norte da Itália ou para outros países, e nisso também, como tem uma presença bem grande, né, em comparação aos números da Itália, né, de evangélicos, eles acabam ou fundando igrejas, né? Já vi muitos casos até inclusive de migração de igreja praticamente completa do sul para o norte ou para outros países, né? E, e é isso. É uma presença muito sulista, né? Da igreja evangélica. Uhum. Sobre o país, então, a gente pode concluir que tem uma grande maioria de católicos, lembrando que a cada geração que passa são esses católicos não praticantes, são nominais, podemos dizer, principalmente os jovens, os adultos de hoje. Quando a gente encontra idosos italianos, a gente já pode deduzir que são, então, católicos conservadores, praticantes, né? Temos um grupo grande, eu não diria tão grande, mas tem um grupo considerável de islâmicos, que a gente viu aqui, cerca de 5%, isso é dados de 2016, então certamente deve ter mais de 5% de islâmicos, mas temos também um grupo considerável de mais de quase 23% de ateus, pessoas sem religião, agnósticos, né? O que você diria sobre esses públicos também, os islâmicos e os sem religião, os secularistas? Olha, esse grupo vem crescendo, né? Vem crescendo por conta da imigração e vem crescendo também por conta da islamização, tá? Da Europa. Um dado que me chocou muito, isso em 2015, eu ainda estava em Rimini, me chocou bastante. Eu estava abrindo o jornal da cidade, que chama Il Carlino, o nome do jornal, e lá tinha uma matéria de meia página dizendo que nella Emília-Romanha, isso há quase 5 anos atrás, tinham 2.000 italianos convertidos ao islamismo. Tá? E isso me chocou porque é um número muito significativo de uma região também que é uma das regiões menos evangelizadas da Itália, talvez a terceira ou a quarta, que é a Emília-Romanha. Pensar, isso mudou a minha visão, porque até então a ideia que eu tinha era que, sim, existia uma proposta real de islamização da Europa, tá? Mas só que isso eu já tinha entendido isso, né? Mas para mim essa islamização ela iria se basear pura e simplesmente na imigração, né? Onde os muçulmanos sairiam dos seus países e iriam, né, criar comunidades, quase guetos, né,
bolsões islâmicos na Europa, e ali eles iriam, através da naturalização, das outras gerações, chegarem à islamização e maioria no continente europeu. Mas eu mudei meu pensamento depois que eu ouvi essa, essa reportagem, depois fui estudar, e eles têm um sério discurso de islamização, né? E na minha cidade mesmo, lá em Rimini, eu fui começar a pesquisar e eu me deparei que, assim, o imã da cidade, ele já era italiano, tá? Não, ele tinha já sido convertido muitos anos atrás, já tinha sido preparado, estudado no Egito, e feito toda a preparação dele, e depois voltou para a Itália e como imã da cidade de Rimini. E eu fiquei pensando, Rimini é uma cidade de 150 mil habitantes, uma cidade pequena, né? E já tinha um imã italiano. Então, assim, eu fiquei imaginando as grandes cidades, né? Ou cidades maiores do que Rimini, né? Que é uma cidade, em teoria, de pequena para médio porte, né? E essa estratégia, né? O Islã tem crescido, ao mesmo tempo a gente vive num continente pós-cristão, né? Existem já alguns missiólogos que levantam a bandeira que a Europa hoje tem vivido um pré-cristianismo, né? Em vez de viver um movimento pós-cristão, mas se deparar com a realidade continental de um período é, 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 antes do cristianismo alcançar o continente, e as pessoas sabem quem Cristo é, mas isso não tem a menor relevância na vida deles, né? As igrejas estão vazias, países que eram de tradição protestante, inclusive, tem templos fechados, vendidos, né? Virando hotéis, virando mesquitas e por aí vai, né? Aqui na Itália, isso está um pouquinho, eu acho que, até por conta da presença do Vaticano, não está tão avançado quanto em países como a Alemanha, Inglaterra, né? Mas não vi casos de igrejas evangélicas sendo vendidas me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê sim a crescente do islamismo, a islamização de italianos, né? Locais se convertendo, não somente casando-se com muçulmanos, as mulheres, né? Que é o que acontece com maior frequência, são italianas casadas com muçulmanos e ali elas se convertem ao Islã, mas existem também italianos se convertendo não por motivo de casamento, mas mesmo por motivo de entender que o Islã é algo relevante para a espiritualidade deles. Entendi. E você então mencionou, nós conversamos aqui então da questão dos católicos, da presença da influência católica no país, como está a realidade. Conversamos agora sobre a islamização na Itália, e você chegou a mencionar de que muitas igrejas têm diminuído, igrejas católicas têm diminuído também, têm sido vendidas para para islâmicos ou bares, ou outras coisas, teatro, museu. E então, você mencionou que muitos jovens, a geração de hoje, esses milênios, por exemplo, eles não sabem muito do cristianismo, de Jesus, né? Você mencionou de ser um pré-cristianismo, como se não tivesse chegado ainda o cristianismo nessa terra. Isso tem a ver com esse terceiro público forte, que é 4 vezes mais forte do que os islâmicos, mais ou menos, que é desses secularistas, dessas pessoas sem religião. Se há um problema forte, vendo as estatísticas, se há um problema forte de islâmicos na Itália, 4 vezes mais forte é esse problema de jovens adultos que não conhecem Jesus, que não têm religião, e isso são 23% da população. Então, esse público aí, eles estão sem
por estar na Itália, que é um país, penso eu, que é um país mais onde você tem trabalho. Quem trabalha está bem. É difícil de achar trabalho na Itália, mas quando acha, você está bem de vida, consegue sobreviver. Então, eles não se preocupam com a questão espiritual, com a questão religiosa. Eles não querem saber de cristianismo, catolicismo. Como você vê essa questão dos secularistas na Itália, Gilberto? Olha, é um dado alarmante, né? Mas ao mesmo tempo reflete o que é o estilo de vida europeu hoje, de uma forma geral, né? Não somente aqui na Itália, mas hoje o italiano médio hoje o que ele entende sobre igreja é quando se tem um batizado, um casamento ou um funeral, né? Então ele lembra e vai, né? Não por conta própria, ou achar que aquilo tem ou existe uma ausência, né? Na vida dele, né? Eu já ouvi muitas histórias, né? Por exemplo, existem gerações de secularistas, né? Então a gente precisa entender o que cada geração, por exemplo, eu já tive contato com secularistas de talvez de 65, 70 anos, e o resultado desse secularismo na vida dele, da ausência de Deus na vida dele, foi provocado por conta das mazelas da Segunda Guerra Mundial, né? Em que a Itália foi palco de boa parte da, da, da Segunda Guerra Mundial, e as atrocidades que eles viveram na infância, aquilo fatalmente levou uma conclusão de que ou Deus não existia, ou era um Deus que era sádico, ou um Deus que não se importava por eles, né? E, inclusive, o comunismo cresceu demais, né, dentro dessa população, né, por conta dessas experiências vividas, né? Já os mais jovens, eles, eles não têm o contato, né? Porque talvez dessa geração que viveu essas atrocidades da Segunda Guerra, essa primeira geração de secularistas são os avós desses meninos, né? Então ele já tem uma história secular dentro que vai permeando gerações dentro de uma família, e isso é muito difícil quebrar, né? Só o poder do Evangelho, só o poder do Espírito Santo para poder romper essas barreiras, mas eu acho que a melhor forma de você alcançar essas pessoas, né, como eu tinha falado primeiramente, é você caminhar com elas, né? Delas entenderem que aquilo que elas que ouviram falar, ou que leram num livro de história sobre o cristianismo, é totalmente diferente, né? Por exemplo, a gente tem um relacionamento com os nossos vizinhos aqui, e eles são católicos, né? Se dizem católicos, mas quando eles foram convidados para jantarem aqui em casa, a gente orou antes de jantar, e aquilo mexeu com eles, porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Então, uma vez eles viraram e falaram assim: olha, eu gosto muito da forma como vocês se relacionam com Deus, como se aquilo fosse uma experiência nova para elas, que eles nunca tinham visto, né? Então, ali a gente pôde conversar mais, explicar mais o que é isso, né? De que eu não estava inventando a roda, de que que não partia de mim, né? Mas que vinha de Deus, das Escrituras e por aí vai. Mas esse tipo de ranço, né, que o secularismo traz, ele precisa ser rompido através de um relacionamento com Deus e um relacionamento com os outros, né? Verdade. Eu gostaria de conversar um pouco contigo, Edilberto, sobre plantação de igreja na Itália. Você mencionou no início que você está envolvido com plantação de igrejas também. E como você está dizendo agora, que
essa questão dos católicos secularistas, que poucos sabem dos evangelhos, como nós somos, o que nós acreditamos, que a gente ora na hora de comer, isso fica uma surpresa para eles, que a gente fez uma oração e como é essa oração com Deus, que é mais pessoal do que uma reza. Então, tudo isso, falando sobre plantação de igreja, mostra que a gente tem muito, os pastores, os líderes espirituais, eles têm muito para ensinar para um novo convertido ou para num discipulado. Então, é bem mais lento todo o processo de discipulado numa igreja, até chegar no batismo, até chegar na conversão, né? Tudo mais lento. Por isso que a gente vê menos membros em igrejas italianas, por isso que a gente vê menos igrejas na Itália, né? É isso que você tem experimentado? Sim, sim, olha, é muito diferente aqui, né? Se alguém que está ouvindo a gente, né, ouvindo o nosso vídeo, já teve a experiência de plantar uma igreja no Brasil e achar que essa experiência ela pode ser replicada da mesma forma na Itália, isso seria talvez, no mínimo, ela alcançaria um pouco de frustração a respeito de tempísticas, né, e tudo mais, né? Uma plantação de igreja, uma fundação de igreja aqui na Itália, eu acho que a primeira coisa que o missionário, plantador de igreja precisa ter em mente é que essa plantação, ele vai ter que perseverar, né, no sentido assim de tempo, né? Trabalhar bastante, tá? E deixar os resultados com Deus, né? Se a gente pegar aquele dado que a gente pegou, que a gente mencionou, e a média de um missionário, né, tá na Itália são 3 anos, se não me engano, né? Anos. 3 anos, né? Uma plantação de igreja vai além de 3 anos. E talvez seja um dos fatores para muitas desistências, né, no campo italiano, né? Porque se leva tempo para estar e você vai rompendo barreiras a cada momento. Assim, você rompe uma barreira se conectando com alguém. Daqui a pouco, quando você estreita um relacionamento com essa pessoa e fala do evangelho para ela e tudo, daqui a pouco você vai ter que romper uma barreira com ela também para formar um grupo pequeno. E ele precisa romper barreiras, desde quando você consegue se conectar com esse italiano, você vai caminhar com ele, vai até chegar ao ponto em que ele esteja, entre aspas, maduro para ouvir o evangelho, né? E daqui a pouco você vai ter que romper outra barreira para convidá-lo a uma reunião, entendeu? E se você não conseguir ter esse equilíbrio nesse espaço, você pode voltar a um retroceder nesse processo com essa italiana. Daqui a pouco, se o grupo tiver já um tamanho considerável, né, que o missionário entenda que chegou o momento de ter culto público no domingo, ou alugar um espaço. Eu já ouvi de italianos, assim, eu perguntei uma vez para um italiano, como foi para você a experiência de entrar pela primeira vez numa igreja evangélica? Ele me respondeu algo que eu não esperava. Ele falou que ficou escandalizado. Tá? Ele ficou escandalizado porque a ideia que ele tinha sobre igreja, um amigo chamou, vamos à igreja, e ele, quando chegou em frente à igreja, para ele aquilo era uma loja desativada. Entende? E aquilo o conceito igreja para aquele italiano precisou ser desconstruído, né? Porque quando ele pensava em igreja, ele pensava em templos renascentistas, medievais, né? Que já levava uma reflexão espiritual já desde a porta daquele local, né?
E quando ele chegou naquela loja, né, que outrora foi uma loja em que funcionava a igreja, aquilo impactou de uma forma negativa para ele. Então, até isso você precisa, antes de convidar a igreja, o missionário vai precisar desconstruir no italiano, né? E depois, para batizar a mesma coisa, né? E para ser igreja. Então, isso é trabalhoso? É trabalhoso. Para quem tem uma experiência ministerial em locais onde o evangelho ele já tem um, um, um alcance maior, né? E entre muitas vírgulas, assim, facilidades para que ele se desenvolva, né? Por exemplo, um, um católico no Brasil, se você convidá-lo para ir à igreja e tiver essas mesmas características que o italiano que ficou escandalizado teria, com certeza provavelmente esse católico brasileiro ele não se escandalizaria pelo local, como por exemplo, provavelmente, né? Então existem outras demandas no campo missionário que nós não temos no nosso país de origem, né? E isso precisa ser muito levado em consideração, né? Você não pode, como diz o Orlando Costas, né, um missiólogo, ele diz, você não pode encobrir a cultura do outro, né? A gente precisa dialogar com essa cultura. A gente precisa apresentar um evangelho, não que seja adaptado à cultura dele, mas que a gente precisa apresentar o evangelho pleno e essa cultura, ela, com o tempo, ela vai entender aquilo que precisa ser deixado ou não para que essa pessoa siga o evangelho. Então, assim, e isso demanda tempo, né? Talvez, acho que para uma igreja começar a ter cara de igreja, eu acho que aí a gente já está falando de no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos, né? E é óbvio que vai depender e vai variar de realidades aqui na Itália, né? A Itália, ela tem várias realidades, né? A gente pode falar que existem igrejas na Sicília com mais de 1.000 membros. Se a gente partir do princípio dessas realidades, a gente vai entender que a Itália já foi alcançada, mas isso não é nem sombra do que é o evangelho aqui na Itália, né? A gente acabou aqui na igreja de se despedir de um pastor francês que trabalhava na igreja. Depois de 4 anos, ele está voltando para a Inglaterra, de onde ele veio, né? E ele, ao se despedir, ele disse: olha, a, a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei aqui que eu mudei a minha opinião, né? Ele, na despedida dele, falou que a Itália é um país que precisa de missionários. Então, assim, ele não, a Itália, ele foi até mais radical. Ele falou: olha, a Itália, ela não precisa de pastores. A Itália precisa de missionários, né? Então, assim, ele quis enfatizar o quanto ele se deparou da Itália como campo missionário, né? E não como já um local que já o evangelho está caminhando ao ponto de igrejas mudarem de pastores, como, por exemplo, a gente vê em países com realidade mais desenvolvida do evangelho, né? Então, é mais ou menos isso, Glauco. E então, vamos fazer um exemplo aqui. Um pastor brasileiro tem um chamado aqui, está assistindo esse vídeo, gostaria de ir para a Itália. Ou até mesmo, nem mesmo um pastor, um irmão em Cristo tem um chamado de ir para a Itália. Bem provável que, como tem essa cultura brasileira, essa bagagem brasileira, a nossa tendência, é natural isso, da gente refletir a mesma liturgia, as mesmas estratégias onde a gente for. Mas, como você tem mencionado, nós temos que contextualizar, não me lembro a frase que você disse de não podemos encobrir a cultura do outro. Né? Então, como que nós que vamos plantar ou ajudar uma igreja, a plantação de uma igreja na Itália,
como que a gente pode lidar com isso? Quais seriam os passos, o que não fazer, né, para não distanciar mais, para o italiano não rejeitar a gente, e sim para o italiano vir e a gente conseguir abraçar o italiano? Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu dou, não venha e fique sozinho, tá? Um dos fatores dessas pessoas, dos missionários que vão embora depois dos 3 anos, é porque eles saem do país deles de origem e vão para uma cidade e fica ali sozinho, tá? O conselho que eu dou é que se você, irmão ou pastor, quiser vir para a Itália para ter por conta de chamado, por conta de vocação e quer ser missionário aqui, o primeiro conselho que eu te dou é que fique no mínimo 3 anos em alguma igreja estabelecida, tá? Eu acho que ali, do lado de um pastor já experiente, ou um pastor local, ou um pastor já também missionário, eu acho que seria um startup muito importante para o médio e longo prazo ministerial desse pastor ou missionário. Tá? Essa igreja você Ali, diz de brasileiros ou de preferência uma igreja de nativos? olha, então, eu aconselho ir para uma igreja que não seja uma igreja étnica, tá? Porque existem muitas igrejas, ou de brasileiros ou de americanos, que já estão imersos na cultura italiana. Os cultos são feitos em italianos, nós conhecemos alguns, né, pessoas, missionários que já estão provados e aprovados no campo missionário, né, que poderiam ser de grande valia para esses missionários que estão chegando. Se eles conseguirem essa parceria com pastores locais, também seria muito bom, tá? Mas eu evitaria as igrejas étnicas. O que são as igrejas étnicas? São igrejas que funcionam como a igreja do seu país, de país de origem dos líderes, né? Vamos dar o exemplo, uma igreja brasileira, né? Então o culto a liturgia é toda brasileira, as músicas são cantadas em português, a mensagem ela é feita em português, né? O modo da igreja, as pessoas que estão ali, elas estão procurando uma igreja nesse perfil, tá? Sinceramente, eu não tenho nada contra, tá? Porque eu acho que ela tem o papel dela, tá? A minha, a minha opinião, se eu pudesse aconselhar esse pastor que faz essa igreja, eu aconselharia a transformar essa igreja na linguagem, né, na língua local onde ele está inserido, para ter um campo de atuação e de alcance muito maior do que estar focado numa etnia, ok? Mas, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, até porque existem muitos imigrantes que ainda também não conhecem o evangelho, né? E que não tiveram encontro com Deus. Mas, assim, o conselho que eu dou a esse missionário é que ele vá para uma igreja que não seja étnica, tá? Uma igreja ou local, italiana, ou uma igreja onde tem um pastor missionário e tem uma igreja focada num contexto italiano, tá? Eu acho que ali você vai ser... E outra coisa, vai ser um momento em que essa pessoa ela vai estar aprendendo, tá? Ela vai estar também servindo na igreja, né? Ela vai estar aprendendo italiano, né? Eu acho que, por exemplo, você que está me ouvindo e quer vir para a Itália, você não tem ideia do quanto o italiano se sente lisonjeado, vamos dizer assim, quando ele vê um estrangeiro falando muito bem a língua dele, respeitando a cultura dele, apreciando a comida dele, né? Vivendo, né? De uma forma como a sociedade
italiana se desenvolve, né? Antenado com as coisas que estão acontecendo no país. Isso você quebra a barreira. Isso você já é uma forma de você se conectar com esse italiano. Se você viver numa bolha, dificilmente você vai conseguir romper essa, essa, essa barreira. Então, assim, a minha opinião é que esse missionário ele não venha e escolha um local e vá. Tá? Isso acontece, acontece. Essa pessoa, ela abençoa, tá? Mas existem muitos casos, mas muitos casos, e assim, eu vejo até mesmo nesses 10 anos que eu estou aqui, do quanto pessoas tiveram que serem cuidadas depois. As pessoas tiveram que redirecionar a rota, pessoas desistiram do ministério, porque esse período que teve de caminhada sozinha, ela foi muito agressiva para ela, né? Então, assim, o conselho que eu dou, oração, peça para Deus direcionar essa vinda, peça a Deus que Deus levante uma igreja, ou um pastor que possa te acolher, e, e tenha essa cultura de imersão nessa cultura, tá? De conhecer a comida, de conhecer essa é a parte mais fácil, né? Conhecer a comida italiana, mas estudar mesmo italiano, né? E se preocupar em respeitar como funciona, né? Por exemplo, eu tive muitas dificuldades no início para entender as burocracias da Itália. E isso eu sofria, né? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e meu trabalho antes de vir para o campo missionário era uma correria que só. Então, assim, eu usava o meu período de almoço para poder resolver minha vida, pagar conta, ir no banco, fazer um monte de coisas, né? Quando eu cheguei aqui, na correria também, na igreja e tudo, eu falei, vou, né? Aquela nossa ideia de replicar aquilo que a gente tinha, né? Eu falei, em vez de eu almoçar, eu como alguma coisinha rapidinho e vou no banco, pagar o aluguel, fazer essas coisas. Quando eu chego na porta do banco fechado. Aí eu comecei, e, esse povo não sabe trabalhar, esse povo é preguiçoso, eles não gostam de fazer isso, não gostam de fazer aquilo, onde já se viu? O banco fechar, não sei o quê. E hoje, eu fico, assim, eu entendo que, assim, primeiro, é a cultura deles, né? Hoje eu aprecio isso, porque eu fico pensando, nossa, aquele bancário tem a possibilidade de voltar para casa e almoçar com a família, né? Tem a oportunidade de descansar um pouquinho também, né? E eu aprecio isso hoje, né? Eu não, então assim, a gente não pode, e isso é encobrir, né? Como eu falei antes, né? A gente precisa ler a cultura, né? A gente precisa aprender a ler, né? E saber o porquê de serem assim, o porquê da comunidade ser desse jeito. E isso reflete diretamente de como esse italiano vê a vida. Inclusive, como ele lê Deus, né? Então, se você não conseguir alcançar essas coisas mínimas da cultura, você não vai conseguir apresentar de uma forma que seja legível para ele o evangelho. Entendeu? Então, assim, e esse tempo de maturação, eu dei 3 anos, porque, né, não é por favor, não é uma regra matemática, mas talvez seja um tempo razoável para a pessoa se assentar num lugar, conhecer a cultura, o mínimo, né? Já ter uma autossuficiência já razoável de domínio do italiano, né? E por exemplo, eu fui para uma cidade que eu acho que foi de todas essas que eu já vivi, foi a cidade mais difícil de morar, né? Então, assim, Mantova é uma cidade muito fechada, é uma cidade muito provinciana, é uma cidade, assim, onde foi o berço da Lega Nord, né?
Então, assim, para a gente, né, Lega Nord é um partido de extrema-direita italiano, onde visivelmente muitos desses partidos têm uma cultura racista, xenófoba e por aí vai. E no final daqueles 3 anos, eu, assim, para me poder conectar com os mantovanos, foi o único lugar que eu aprendi algumas palavras em dialeto. O único lugar. Eu conheço aqui, mas sabe qual é o único lugar que eu me esforcei mesmo para poder aprender algumas palavras para eu poder usar no dia a dia? Aquilo quebrava barreiras para mim, porque eu não era visto somente como um estrangeiro, mas assim, de onde que tu tirou isso, né? Da onde você, né? Sabe, eles numa cafeteria ia pedir um café, eu aprendi como falar isso em dialeto, puxar uma cadeira, coisas básicas. Eu me fiz questão de aprender por conta dessa cultura fechada. Essa cultura, uma cultura muito de conflito, né? E, enfim, então, e aqui aqui na Itália, ela, cada cidade é diferente da outra, né? Então, assim, você vê a cabeça de um veronês é totalmente diferente de um veneziano, né? Imagina a cabeça de um napolitano para um milanês. É coisa, óleo e água, né? Você Glauber, que conhece bem, sabe do que eu estou falando. Então, não basta, por exemplo, eu, depois de 10 anos também, dando um exemplo, com um trabalho profícuo em Nápoles, achar que eu vou chegar em Vicenza e vou ter e vou usar a mesma estratégia que eu usei em Nápoles, né? Então, assim, você também precisa entender a realidade local. E para isso, para que você entenda, você tem o tempo. Você precisa investir o seu tempo. Investir o seu tempo em conhecer a cultura, conhecer essas pessoas, o que elas fazem, o que elas apreciam, né? E eu acho que num contexto de igreja e sendo cuidado por um pastor, né? Eu acho que seria um ambiente mais saudável de transição ministerial para qualquer pessoa que saia do Brasil ou de qualquer outro país para que tenha um ministério profícuo aqui na Itália. Entendi. Interessante. Então, convém, né, não que tudo isso sejam regras nossas, né, mas estamos refletindo sobre o tema, né, mas parece então que realmente convém esse pastor, esse missionário que quer fazer algo, que quer evangelizar, que quer plantar a igreja na Itália, é interessante que ele, antes que seja o líder principal, o pastor titular, que ele seja primeiramente, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, por um período, parte com algum outro líder, algum outro pastor, para poder aprender bem a língua, os dialetos, cultura, tudo, a liturgia, o programa, como que é a mente, o estilo de vida do italiano, para então, aos poucos, ele, ok, agora sim eu vou me frustrar menos, porque eu já estou, ele vai se frustrar mais se ele já de cara for o líder principal, o pastor titular, e coloca as regras das coisas, sendo que não tem ainda essa experiência. Entendi. E uma coisa interessante que você menciona é essa questão de que não convém a gente julgar a cultura do outro, a cultura do italiano, no caso. E sim a gente entender melhor, talvez quando a gente entende por que é assim, a gente pensa, puxa, parece que então aqui o que eles fazem é melhor do que o modo como nós vivemos, né? Pior somos nós do que eles, né? A gente acaba julgando mais a gente depois do que a eles. Também uma comparação, né? É horrível isso, assim. Acho que a gente precisa respeitar, né, as diferenças, né? E tudo bem. Assim, é óbvio que a gente não vai conseguir mudar, por exemplo, se a gente voltar agora para o Brasil e chegar lá no Brasil, ó, vocês estão todos errados. Olha, o modo de funcionar aqui é fechar o banco na hora do almoço, o pessoal vai me linchar na rua, entende? Então, assim, é o modo que o país se desenvolveu, se está certo ou está errado, cada um vai ver como um ponto positivo ou um ponto negativo daquilo, né? Então, assim, hoje o que a gente precisa mesmo é entender, e entender a raiz daquilo, né? Respeitar primeiro, antes de tudo, né? E caminhar para ver como isso influencia, né?
na vida daqueles que você quer alcançar. Verdade. Amém. Bom, vamos conversar sobre evangelismo na Itália, formas de evangelizar na Itália. Você mencionou, Edilberto, de que no sul do país nós podemos ver uma expressão maior de evangélicos, já no norte não, e que há muitas realidades de cultura, de estilo, de igreja na Itália. Então, vamos por partes. No sul da Itália, visto que tem mais igrejas, visto que os napolitanos, sicilianos são mais abertos, é mais calor, menos montanha, menos frio, mais calor, eles são mais abertos, são mais abrasileirados, podemos dizer. Então, tanto é que talvez até por isso ajuda, por isso que tem mais igrejas evangélicas no sul da Itália. Então, a expressão, como a gente abordar alguém, como a gente evangelizar, parece-me que é mais possível a gente ir com um panfleto, fazer um evangelismo de impacto, né, fazer um concerto ao ar livre e veremos resultados. Já no norte, esse evangelismo já diferencia muito mais, porque eles são mais frios, são regiões mais montanhosas, a população é menor, eles ficam menos sociáveis. Então, quando a gente entrega um panfleto, se é que pode entregar um panfleto, em algumas regiões não, quando a gente evangeliza nas praças com aquele evangelismo mais de impacto, o resultado existe, claro, pode existir, com certeza. Tendo o evangelho lá, o conteúdo, Deus faz milagres, mas o resultado é menor do que se fosse no sul, do que se fosse no Brasil. Como seria, qual é que é a sua como você vê essa questão, Edilberto? E como, então, convém evangelizar o italiano, principalmente no norte da Itália, que é onde você está presente? Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa entender assim, que Deus nos chamou para testemunhar, né? Então, assim, sereis minhas testemunhas, né? Como diz lá em Atos 1. E eu acho que, assim, não existe assim, um método mais eficaz, sabe? Eu não posso ser, até porque eu não posso ter essa audácia, né, de dizer aquilo que funciona ou não funciona, né? Eu parto desse princípio. Mas, assim, na prática, por exemplo, as igrejas italianas, quando eles falam em evangelizar, a maioria delas tem o hábito de colocar uma banquinha na praça, né, exposição de livros evangélicos para doação, e ali eles ficam ali sentados, né, esperando alguém parar, pegar um livro, perguntar, né, o que é, o que não é, né? Existem outras igrejas, e, por exemplo, hoje, no ano passado eu tive contato com uma denominação na verdade, uma igreja, não é nem uma denominação, que é a que mais cresce aqui na Itália, em quantidade de igrejas, né, e tudo mais. Eles usam expressões culturais para alcançar as pessoas, né? Eles vão pelas cidades fazendo teatro, fazendo ações circenses, mostras de, de arte, né? E por aí vai. E tem contribuído bastante para o avanço do evangelho, né? Eu conheço também uma missão que trabalha com evangelização de muçulmanos, que é uma evangelização de impacto, né? A pessoa costuma ir para a praça ou para uma feira livre e começa a desafiar esses muçulmanos a entrarem num embate teológico, vamos dizer assim, de conhecimento do Corão e confronta com a Bíblia e tem os seus resultados também. Assim, eu conheço todas essas práticas, né? Na universidade, a experiência que a gente tinha era de impacto também, de trazer um grupo de universitários e, então, ter a oportunidade de, através de jogos, de contato, de relacionamento, apresentar o plano de salvação e depois
já direcionar essas pessoas para estudos bíblicos semanalmente, né? E grupos de discipulado, né? Assim, o método que mais que casou, vamos botar assim, com o meu perfil, foi o método de exposição do evangelho através de relacionamento, tá? Eu, por exemplo, na nossa última experiência de plantação de igreja, a gente não teve nenhuma ação de evangelização de impacto nas praças ou de evangelização de impacto, de apresentação de colocar uma banquinha na praça. A gente focou mesmo o relacionamento, né? E é óbvio que cada método tem o seu, vamos botar assim, seus tempo de alcance, tempo de apresentação do plano de salvação, né? E mas depois desse tempo, eu acho que assim aqui na Itália, aquilo que mais se adapta ao meu perfil é o método de relacionamento, né? Então assim, desenvolvi materiais para que isso acontecesse, buscava o tempo inteiro contato com pessoas, mas de forma profícua e que eu tivesse um mínimo de, de, de relacionamento com elas, né? Mas isso leva tempo, né? Não é uma coisa, por exemplo, se eu conhecer uma pessoa hoje, dificilmente eu conseguiria apresentar o plano de salvação para ela hoje, né? Então, assim, é diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha percepção, quando eu chegasse nesse tempo de apresentação do plano de salvação, ela já me conhecido, né? Saberia o que eu acreditava, saberia que isso que eu acreditava era relevante na minha vida, né? Porque se a gente levar em consideração, né, aquilo que os missiólogos dizem, que hoje eles sabem quem é o Jesus histórico, mas não sabem quem é o Jesus dono da história, né? Eu preciso apresentar esse Jesus dono da história, né? Eles já conhecem esse Jesus histórico ou já ouviram falar. Então, se talvez eu apresentasse o plano de salvação para eles, sem eles me conhecerem, sem eles saberem que Jesus é relevante na minha vida, de que ele me transformou, de que ele caminha comigo, talvez eu pensando que estivesse apresentando o Jesus da história para ele, talvez ele iria receber o Jesus histórico, né? E talvez seria mais um conto, né? Como alguém contasse uma história, não sei, de Dante Alighieri para ele, por exemplo. E que para muitos Dante é mais relevante do que Jesus, né? Aqui na Itália. Então, assim, isso demanda tempo, né? Demanda muita oração, demanda estreitar relação, investimento. Você precisa investir nas pessoas, né? Então, assim, mas é aquilo que eu uso não falo nem no meu ministério, mas é o método que eu uso na minha vida, né? Então, assim, independente do meu ministério, eu apresento Jesus através de relacionamento, tá? Entendi. Entrevistando aqui outros missionários também, até mesmo de outros países da Europa, na verdade, todos dizem essa mesma coisa, que o melhor evangelismo na Europa, não melhor, como você mesmo explicou, né, mas que eles têm visto mais frutos, experimentado mais frutos, é realmente esse de relacionamento. A gente até pode entender que, visto que o europeu tá assim, é tão secularista, tão longe de Deus, não sabe o que é uma igreja evangélica, pensa que evangélicos são seitas, tudo isso distancia eles. Quando a gente rapidamente passa todo o evangelho para eles, sem eles nos conhecerem, sem eles saberem o que é uma igreja evangélica, o que vai estar na cabeça deles vai ser até se eles falarem sim, eu quero aceitar, vai ser confuso. Então, realmente convém ter um relacionamento, uma amizade com a pessoa,
para até mesmo a gente ter certeza de que a pessoa entendeu esse conteúdo do evangelho, né? Ah, falando sobre católicos, secularistas e islâmicos, são três públicos fortes na Itália, há diferenciação também em como abordar, como evangelizar, né? Eu vejo que os islâmicos, começando pelos islâmicos, por exemplo, eles já acreditam em Deus, diferente da maioria dos italianos. Eles já sabem um pouco quem é Jesus Cristo. Alguns deles, ou muitos deles, saberiam até diferenciar. Eles sabem o que nós acreditamos de quem é Jesus, o profeta. Então, eles já sabem até debater conosco certas questões. Por isso, de acordo com as minhas experiências, conversando com alguns missionários, a gente vê que é mais fácil a gente evangelizar um islâmico do que evangelizar um secularista, alguém que não acredita em Deus, porque demora muito mais. Então, e o islâmico, ele tem mais, ele quer ter certeza, de acordo com as escrituras dele, no caso, se está certo ou não. Então, quando a gente debate com a fonte certa, fica mais fácil da gente mostrar para ele o caminho certo, diferente de um secularista. Com o islâmico você precisa de uns gatilhos, né? Com o islâmico, a estratégia, você precisa ter um conhecimento mínimo do que é o Islã, do que é o Corão, saber esses gatilhos que são algumas suras, né? Que mencionam o Evangelho, ou mencionam Jesus, ou falam dos profetas. Então, é diferente. É diferente. Então, ou seja, um evangelismo de impacto, você não conhece a pessoa, você vai lá conversar 10 minutos com a pessoa, com o islâmico, provavelmente funcionaria bem, ele estaria aberto. Os islâmicos gostam, muitos deles, de acordo com a minha experiência, gostam de conversar sobre religião. Eles também, assim como nós, eles querem expor a crença deles também. Então, mais rápido. Um evangelismo de impacto, então, convém para abordar islâmicos. Já secularistas, como você mesmo mencionou, eles querem conhecer você, entender quem é você, ver Jesus em você, e aos poucos porque tem mais barreiras, até mesmo espirituais, religiosas, para a gente ir quebrando, para eles reconhecerem quem é Jesus Cristo. Agora, quando a gente fala, Edilberto, precisamos fazer amizades, precisamos fazer relacionamentos. Esse é o modo de evangelizar. Eu conheço muitos italianos, eles são italianos, todos os amigos deles são italianos, então eles têm muitos amigos, muitos relacionamentos, mas estes não estão convertendo. Então, não é só o fato de ter muitos amigos italianos que vai ter um grande um avivamento. Precisa-se ser intencional, não é mesmo? Como seria, então, essa diferença, Gilberto? Foi exatamente o que você falou, Glauber. Concordo contigo. Ter essa intencionalidade, coisa que falta para uma grande maioria dos italianos evangélicos, né? Muitos acham que ele só vai. Primeiro, tem muitos que acham, não, meu fulano, não vai, não é para ele, não. O negócio de Deus, não, fulano, não acho que não cabe Deus na vida dele, entendeu? Eu já ouvi isso. Como assim, né? Outros acham mesmo que assim, total. Eu acho que tudo parte do princípio, Glauber. Assim, como a igreja que essa pessoa frequenta, ela se é uma igreja que tem uma cultura missional, entendeu? A igreja ela constrói nesses crentes essa intencionalidade, entendeu? Porque assim, o que eu vejo também, a, é a igreja que vai de domingo a domingo, entendeu? Infelizmente, né? E assim, algumas, na minha percepção, tá? Alguns pontos da cultura católica, tá? De espiritualidade católica, ela conseguiu entrar na espiritualidade, no ser cristão evangélico aqui na Itália, tá? Eu vejo isso
em como eles se relacionam com ofertas, tá? Eu vejo isso com relação à intencionalidade, tá? Eu vejo muito uma igreja italiana que ela não, ela, ela acha que quando fala em evangelizar precisa demandar muito recurso para isso acontecer, tá? Porque ela já parte do princípio que precisa ser uma coisa mega, né? Ou chamar alguém para fazer isso para você, né? Terceirizar a evangelização, né? Isso acontece muito, de achar a igreja italiana, achar que quem vai fazer isso é o missionário, né? E não é que, tipo, que o sacerdócio universal é um lapso no texto bíblico em que, na verdade, é essa sacralização do pastor, né? Que também é uma característica católica, né? De achar que vou evangelizar o meu vizinho. Vamos lá na minha igreja, sempre que o pastor vai pregar, o pastor vai falar do evangelho, né? Isso é uma característica católica, né? E isso é muito sério aqui na Itália, até porque o país ele foi lá, ele se tornou laico no início da década de 80, né? Eu já tive uma experiência de um grupo de discipulado com italianos de idades de a partir de 55 anos até 75. Éramos um grupo que depois se transformou em 8 pessoas, todos italianos, todos italianos. E a curiosidade que eles tinham, sabe qual era? Foi o chamariz, estudar a Bíblia. Porque uma dessas senhoras do meu grupo, ela me disse que que era proibido, né, ter inclusive Bíblia em casa. Entendeu? Que o padre ele falava de púlpito e era que por conta da interpretação exclusiva dos padres, né, dos líderes religiosos, ninguém podia ter Bíblia em casa. Ela me contou uma vez uma história de uma vizinha que recebeu a visita de uma outra paroquiana e viu que na biblioteca dela tinha uma Bíblia e na mesma semana o padre passou na casa dela e recolheu aquela Bíblia, né? Então, assim, e isso pode ser uma coisa assim que pode ser espanto para a gente, mas eu vejo isso como oportunidade. O italiano, ele é curioso para estudar a Bíblia, né? E não é à toa que os testemunhos de Jeová hoje na Itália, eles se tornaram o terceiro maior grupo religioso da Itália. E qual é a estratégia que eles usam? Eles usam, a princípio, né, falando que vai estudar a Bíblia, quem tem curiosidade de estudar a Bíblia, e depois eles vão e introduzem o material deles, e aquilo que eles chamam de Bíblia. O italiano em si, ele tem curiosidade de saber o que é a Bíblia. Ele acha que é um livro decodificado, codificado, perdão, que precisa de uma ferramenta, um instrumento para ser decodificado, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, e a gente só vai ter essa percepção quando tem contato com gente. E é aí que eu acho que é interessante a estratégia de você compartilhar através de relacionamento. Porque se eu não tivesse conhecido aquela velhinha, aquela senhorinha, ela fatalmente eu não teria ouvido a história dela, ela não teria conhecido a Bíblia, né? A gente foi estudando a Bíblia juntos, né? A princípio a gente estudava, eu peguei a Bíblia católica para não ter nenhum impacto, porque eles achavam que nós éramos uma seita, ainda tem isso, né? O evangelho na Itália ele é tão ínfimo, né? E não faz o menor impacto na sociedade, mesmo nas cidades onde tem grandes presenças evangélicas, né? Que essa esterilidade da igreja, né? Que ela se desenvolve, né?
mas esse evangelho ele não faz diferença na sociedade, né? Então, assim, a gente precisa... Olha o contexto. Eles achavam que nós éramos uma seita, né? Então, assim, eu fui com muita calma. E pode escandalizar alguém para dizer, nossa, o missionário, o pastor Gilberto ficou estudando a Bíblia com um grupo de idosos com a Bíblia católica. Estava eu lá com a Bíblia de Jerusalém, com eles. Entende? Mas com a minha do lado. Entende? Então, assim, eu tive que partir dali. E se eu não partisse dali, talvez eu não romperia uma barreira mais para frente. Porque um ano depois, eles não estavam mais com a Bíblia deles católica. Eles estavam já com uma Bíblia nossa. É verdade, muito interessante. Quando a gente estuda missiologia, como evangelizar alguém de uma cultura diferente, a gente sempre aprende que a gente tem que evangelizar a partir do contexto do outro. Então, se o outro, a fonte dele não é a nossa ainda, vamos ver, ok, o que ele acredita? Eu posso usar isso como ponte. Então, eu posso usar o Alcorão para evangelizar o islâmico, lá tem versículos, lá fala de Jesus Cristo, como você mesmo mencionou. Eu posso evangelizar com o Alcorão, evangelizar com a Bíblia Católica. A partir do momento que a pessoa foi evangelizada, então, eu posso discipular com a Bíblia original. Seria assim, né, Gilberto? Isso aí. Uhum. Bom, então, nós estamos aqui conversando com o pastor Edilberto, que está há 10 anos na Itália, principalmente no norte da Itália. Conversamos aqui sobre como é o país da Itália, como são as religiões quais são as religiões predominantes, aonde elas estão, como é a igreja evangélica hoje, aonde está mais presente. Conversamos sobre plantação de igrejas, algumas dicas de como servir nas igrejas, como plantar igrejas. Estamos terminando aqui na questão de como evangelizar o católico, o islâmico, o secularista, e estamos aprendendo muito aqui nessa nossa conversa. Acredito que você que está nos assistindo também está aprendendo bastante. Eu gostaria de mencionar aqui alguns projetos nossos. O pastor Edilberto falou sobre a importância de aprender o italiano, de aprender o idioma dos nativos, não só o italiano. No caso da Itália, você tem que aprender o italiano primeiro, depois um dialeto ou mais dialetos, né? Ainda mais que no norte da Itália tem tantos sicilianos, napolitanos nas nossas igrejas, que a gente tem que aprender também um pouco desses dialetos também, né? Mas também alguns dialetos do norte da Europa também. Pois bem, nós do canal Missões na Europa nós temos esse projeto de escola de idiomas, onde a maioria dos professores são missionários. E essas aulas são online. Temos aulas de italiano, francês, alemão, russo, espanhol, inglês, e aos poucos vamos crescendo aí com mais línguas. Então, caso você queira aprender uma nova língua, caso Deus esteja chamando você para servir na Europa, entre em contato conosco, o link está aqui na descrição desse vídeo, para a gente explicar melhor para você como é que funciona o nosso curso, tá bom? Porque assim você não só aprende o idioma, como também estará abençoando o missionário e outros missionários em necessidade na Europa. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. 60% do pessoal que assiste os nossos vídeos não são inscritos, mas apenas se inscreva se você ama missões, se Deus tem colocado missões no teu coração, missões na Europa, nesse caso específico. E estamos aqui terminando a nossa conversa com o pastor Edilberto. Edilberto, muito obrigado aqui por todo esse tempo aqui, poder conversar com a gente sobre missões na Itália, no caso. Mas eu tenho aqui ainda mais 2 perguntinhas para você, Edilberto. Primeira pergunta é, como que você gostaria de concluir Não, melhor do que isso. Há alguns irmãos aqui assistindo essa nossa entrevista e Deus tem tocado no coração deles para servir na Itália. Que palavra... E também a igreja brasileira está talvez começando a ver que
precisamos fazer missões não só em lugares específicos, tem que ser no mundo inteiro e na Itália também. Que mensagem você daria para a igreja brasileira, para esses irmãos que estão com um chamado aí de Deus para ir servir na Itália? Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Glauber, pela oportunidade. Foi um tempo muito prazeroso para mim, né? Eu gosto muito de conversar, ainda mais falando sobre a Itália. É um país que mora no meu coração. E, e o que eu gostaria de dizer para a igreja brasileira, primeiro agradecer a Deus pela igreja brasileira. Hoje é uma das grandes forças de missionárias no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer muito, muito mais do que aquilo que a gente já está fazendo. A gente precisa... não, eu até me incluo também como igreja brasileira, porque eu sou brasileiro e nós, como igreja brasileira, a gente precisa entender primeiro esse ídolo de Jesus, né? Muitas das vezes nós confundimos missões como algo que precisa ser feito em países em dificuldade financeira, né? E eu acredito que a gente precisa fazer isso, né? E precisamos fazer muito, mas a gente não pode esquecer os outros países também, né? A gente não pode esquecer a Europa, né? Eu sei que a herança missionária nossa brasileira, quando a gente fala em missões, a gente pensa em África. E eu acho que a gente precisa continuar a pensar. A África ainda é um continente a ser alcançado, né? Mas a gente não pode também esquecer os outros continentes. A gente não pode fazer relação com missões com o desenvolvimento ou não do país. Tá? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, nós como igreja brasileira, é que quando a gente pensa em missões internacional, essa missão ela é feita em euro ou em dólar, né? E está aí uma problemática grande hoje que nós missionários vivemos, né? Que é o câmbio, que atrapalha demais hoje muitos ministérios, né? Que é a falta do sustento, né? E a outra coisa que falta para a gente também é mais mobilização. Mobilização em oração, mobilização em levantar mais vocacionados para a obra e mobilização em se envolver, né, diariamente com missão, seja ela onde for. Né? Então, assim, nós, igreja brasileira, precisamos falar mais de missões, nós precisamos viver mais de missões, nós não devemos falar sobre missões somente num período específico da nossa agenda anual, mas a gente como igreja brasileira, a gente precisa viver missões, né? A gente não pode pensar no ID de Jesus como fragmentações, né? Como algo fragmentado, como de Jerusalém uma coisa e até os confins da terra outra coisa. A gente precisa ver tanto a questão local quanto a questão global como parte de uma coisa só, né? E aí, quando a gente tiver esse entendimento, a gente tá vivendo missões também. Então, a gente precisa se envolver, a gente precisa orar, a gente precisa manter os missionários. E eu falo manter missionário não só financeiramente, viu? A gente precisa sustentar o missionário em oração, a gente precisa sustentar o missionário emocionalmente, tá? A gente precisa cuidar do missionário, nós como igreja brasileira. E a gente precisa ter missões sempre no coração. Agora, falar para alguém que tá vindo para mim, para a Itália, né? A primeira coisa que eu te daria como sugestão é que você faça isso em obediência e também à sua igreja local, né? É importante a conexão desse futuro missionário com a igreja local. Você precisa ser abençoado pela sua igreja local.
Depois eu aconselho você a procurar uma missão. Eu já fui missionário independente, tá? Hoje eu faço parte de uma missão, já fiz parte de outras duas missões e, e eu sei muito bem o que é ser um missionário independente e um missionário faz parte de uma missão. Então eu te aconselho a estar debaixo de uma liderança missionária, pessoas que vivem missões muito mais tempo que a gente, pessoas que sabem, que nos abençoam no momento em que a gente precisa e nos acompanha quando a gente está caminhando. E outra, e, e ore, peça a Deus direcionamento para que você, no momento certo, né, sem queimar etapas, chegue no campo missionário, para você chegar bem, para você chegar bem cuidado, para você chegar abençoado e para que você seja um instrumento de grande valia na mão de Deus para alcançar aqueles que estão sem Cristo. Amém. Muito obrigado, Gilberto, pelas suas sugestões. Uma Obrigado última a você, pergunta. Pode falar. Gilberto, como nós podemos orar por você, sua família, seus ministérios? Quais são as próximas ambições de vocês, projetos de vocês também? Bom, como sabem, nós trabalhamos com refugiados, né? Refugiados cristãos que sofreram perseguição religiosa. E nós estamos agora no momento de transição, né? Depois de 10 anos, agora sempre, ou diretamente ou indiretamente, a nossa missão ligada à Itália, né? Mesmo quando nós passamos 6 meses na Tailândia, ali era já um período, inclusive, de treinamento, né? Para que a gente fizesse aquilo que a gente faz hoje aqui, né? Então, o nosso ministério sempre foi com o foco na Itália, mesmo quando nós não estávamos na Itália, né? Mas só que agora nós estamos passando por um período de transição, né? A nossa organização, que é a Mais, ela hoje ela formou uma parceria, né, com a dos Mártires, que é uma missão americana, e, e dessa fusão aconteceu um convite para a nossa família. E a partir de julho, nós estaremos compondo equipe com a equipe da Voz dos Mártires em Portugal. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai sair da Itália, né, no continente europeu, e irmos para um outro país. Ali, a gente vai desenvolver projetos para o cuidado integral da igreja sofredora, nos países em que acontecem perseguição, e ao mesmo tempo também nós gostaríamos demais, depois de conhecer a cultura, a realidade de Portugal, né, conhecer também as diferenças da língua, né, a gente gostaria também, de assim como a gente fez aqui na Itália, desenvolver um programa de acolhimento de refugiados. E Portugal agora tem crescido, diferente daqui da Itália, que tem diminuído consideravelmente a chegada de refugiados. Lá em Portugal está tendo uma crescente, então isso também aqueceu o nosso coração, né? Poucas igrejas estão desenvolvendo algum trabalho com refugiados lá, e isso aqueceu o nosso coração para que a gente entendesse os movimentos de Deus para a nossa família. Então, a partir de final de junho, né, a gente estaremos indo para Portugal, possivelmente Lisboa, né, para desenvolver os projetos da, da Igreja Perseguida através da Voz dos Mártires, dando voz à Igreja Perseguida também na igreja local portuguesa. Ok, amém. Nós vamos orar por você, sua família, pastor Edilberto, o ministério com refugiados que vocês têm aí na Itália agora, e essa transição que vocês terão para Portugal até na metade desse ano. Deus abençoe vocês com tudo isso. Nós iremos orar por vocês, e eu gostaria agora, pastor Edilberto, que você pudesse orar por nós nesse momento, aqui nessa nossa entrevista, terminando com você orando por quem está assistindo até agora, que bem provavelmente está envolvido, então, com missões na Itália, e orar pela igreja brasileira também. Deus, a gente te agradece, Pai, porque tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, Senhor, vem de Ti.
E nós reconhecemos, Senhor, a Tua supremacia, Senhor, sobre as nossas vidas, o Teu controle. E a gente sabe também que o Senhor é o Deus de missões. O Senhor que impulsionou tudo. Através do Teu amor, Senhor, através da cruz, Senhor, da ressurreição de Cristo. O Teu amor nos impulsiona pelo poder do Espírito Santo a falar do Teu amor àqueles que não Te conhecem. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo não merecendo, não sendo capazes, Senhor, o Senhor nos inclui, Senhor, na Tua missão, nos coloca, Senhor, como coparticipantes do Teu reino, da propagação do Teu reino, nos inclui no Teu reino, faz com que a gente, através da Sua graça, Pai, o Senhor nos usa, Senhor, para que a gente seja, Senhor, agentes, Senhor, transformadores, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, eu gostaria de Te agradecer pela Igreja Brasileira. Eu gostaria de Te agradecer porque o Senhor tem feito uma grande obra, Senhor, na Tua Igreja. A Tua Igreja Brasileira não é igreja perfeita, assim como nenhuma é. A Tua Igreja, Senhor, é uma igreja que clama, é uma igreja que prega, Senhor, é uma igreja que se desenvolve, Pai. É uma igreja que se multiplica também. E nós pedimos que ela possa, Senhor, manter o foco, Pai, em Ti. Que ela possa continuar, Pai, a Te adorar, a ser a Tua noiva, Senhor, para que ela desenvolva, Senhor, aquilo que o Senhor propôs para ela, Senhor, para nós, como igreja Tua. Eu louvo, Senhor, a Deus pela Igreja Brasileira, o quanto ela se envolve por missões, o quanto também ela tem como potencial para orar e fazer mais por missões, né, no Brasil e no mundo. Que o Senhor possa potencializar, Pai, esse amor pelas nações que a Igreja Brasileira tem, que o Senhor possa potencializar, Senhor, o amor que ela tem de cuidar, Senhor, enviar missionários, que o Senhor possa fazer prosperar os Teus filhos, Senhor, no Brasil e no mundo, para que eles possam, através dessa bênção que o Senhor derrama, Senhor, que ela possa pensar no outro, que ela possa compartilhar, que ela possa exercer demonstrar aquilo que o Senhor deu, Senhor, para a gente como primícia, Senhor. Deus, a gente agradece pelos pastores e missionários que estão no Brasil e no mundo, Senhor, que hoje oram pela Itália, que oram pela Europa. Deus, o Senhor sabe bem o quanto esse país é carente, Pai, de missionários, de igrejas, de pastores, o quanto esse povo padece, Senhor, inundados pelo secularismo, pelos ataques do inimigo, pela religiosidade, pelo sincretismo, Pai, pelo avanço do Islã também. Deus, esse continente também tem padecido pelo empobrecimento, Pai, de países periféricos. Muitos países estão devastados economicamente, gerações perdidas por falta de perspectiva. Deus, que o Senhor possa levantar, Pai, pessoas no Brasil e no mundo, para que elas sejam portadoras do Teu reino, e eles possam inundar essa Europa, Pai, com o verdadeiro Cristo. Não o Cristo histórico, mas o Cristo dono da história. Não o Cristo parte de um conto, mas o alfa e o ômega, assim, o princípio e o fim. Que o Senhor possa levantar essas pessoas, Pai, que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, e que o Senhor possa enviá-los, Pai, de uma forma que eles se sintam cuidados e amados, Senhor, no campo missionário, e prontos, Pai, para se contextualizar e exercer, Senhor, o prazer, Pai, de ser testemunha Tua. Nós Te agradecemos, Pai, por esse canal que é fonte de bênção, Senhor, e alcança, Pai, uma dimensão que a gente não tem como medir, e isso a gente agradece porque é obra Tua. Te pedimos que o Senhor venha cobrir de bênçãos também o Glauber, Senhor, sua esposa, que o Senhor possa continuar, Senhor, a usar o Teu servo, Pai, para a propagação do Teu reino, para a capacitação da Tua igreja, para a instrumentalização, Senhor, do campo missionário aqui na Europa, e que nós, missionários aqui, possamos cada vez mais, Senhor,
cooperar, Pai, um com o outro e sustentar, Senhor, um ou outro, Pai, para que a gente possa também sermos reconhecidos, Pai, com essa irmandade, com esse se fazer um que a tua palavra diz. A gente agradece por tudo que o Senhor faz. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Edilberto, por se dispor para essa nossa entrevista. Muito obrigado a você que está até agora aqui assistindo a nossa entrevista. Deus abençoe muito a você também. E se caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para acompanhar as nossas entrevistas, que acontecem todo sábado, uma vez por semana, todo sábado. E é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Um abraço, Glauber. Fica com Deus.